Rapaziada, no vídeo de hoje eu simplesmente resolvi comprar o melhor notebook barato pra você ter hoje em dia. Pra quem me acompanha aqui nos vídeos do canal sabe que eu adoro fazer vídeo falando sobre notebook. E esse modelo em específico ele tá em todas as listas que eu sempre faço aqui no canal. Sério, ele é simplesmente surreal, ele tem uma portabilidade incrível, carrega com USB-C, tem um processador extremamente potente, um design na minha opinião simplesmente maravilhoso, e ele é um dos modelos mais baratos que você encontra no mercado. Bom, mas então sem mais enrolação, bora logo pro review. E vamos lá. O Samsung Galaxy Book. Eu já tinha falado bastante dele aqui no canal, mas eu obviamente resolvi comprar ele. E meu amigo, ele é muito bom. Vamos primeiramente abrir. Nossa, a caixa dele é bem grande. Inclusive ela é feita nesse tipo de papelão sustentável. Eu achei feia a caixa, tá? Não vou mentir. Mas bora lá. 3 e... Olha só, ai meu Deus. Mano, a Samsung tá numa pegada meio sustentável, né? Porque tá tudo, tipo, a caixa é feia pra caralho, é aquele plásticozão. E tipo, é tudo em tecido, mano, não é plástico não. Olha isso aqui. Aqui a gente tem um papelzinho, provavelmente é o quê? Papel da garantia, informações do notebook. Aqui a gente tem o nosso senhorito cabo. E novamente, sacolinha de papel, pra mim tanto faz, eu não ligo muito. Aqui a gente tem uma senhorita fonte. E olha, nossa, é uma fonte bonitona, cara. Pega a visão disso aqui, caraca. E agora a joia da coroa. Ai, meu Deus do céu, mano. Olha isso aqui. Ai, o bichão. Olha ele aqui. Olha ele aqui, velho. 1, 2, 3 e... Meu Deus do céu. Olha esse notebook, velho. Puta que pariu, mano. Nossa, ele é bonito, cara. Ele é muito bonito. Eu já tinha visto foto dele antes, mas meu amigo, bichão é bonito. Mas, inclusive, eu deixei o meu MacBook aqui próximo pra gente mostrar um pouco a semelhança. Porque esses dois carinhas, mano, idênticos, velho. Idênticos mesmo. Bom, no geral, eu esperava um notebook um pouco mais leve, tá? Não vou mentir, o MacBook é bem mais leve. Ele pesa 1,8 kg. Bora abrir logo ele aqui. 1, 2, 3 e... Será que abre com uma mão só? Ih, não abre não. É, não é que nem o MacBook não. Ó. Caraca, velho. Olha isso aqui, mano. Meu Deus. Ele é muito bonito, cara. Caralho, o design dele é maravilhoso, família. Mano, eu tô encantado. O tecladinho é meu boss. Aqui a gente tem esse teclado meio bunda. E aqui a gente tem um botão de ligar. Eu espero que tenha digital. Eu não lembro se tem. Ele é um notebook pesado, mano. Eu esperava que fosse mais leve. Mas ele tem um ponto positivo. Não tem fonte. Ele carrega via USB-C, cara. Que pra mim é uma maravilha. Aqui atrás a gente tem um sistema de resfriamento. Então, obviamente, diferente do Mac. O Mac usa resfriamento passivo. Aqui a gente consegue colocar mais memória RAM. E aqui a gente consegue colocar HD. Um ponto excessivamente positivo pra Samsung. Porque, mano, isso aqui é muito mais prático. Só você abrir. Deixa eu ver se consigo abrir. É, encontrei a ferramenta. Será que consigo abrir? Ó, vai. Abre. Olha, dá pra colocar aqui, mano. Antes de substituir, eu instalar numa... Enfim, tô com medo de estragar, mas é basicamente... Mas é aqui que a gente coloca, dá pra colocar mais um pente de memória RAM. Ele vem com 8 GB. Mas, cara, achei muito mais prático isso aqui. Vamos ver do HD aqui. O bagulho é mal feito, caralho. Ah, aqui a gente tem um HD, olha. Na verdade não é HD, é o SSD dele. Dá pra gente trocar ele também. Pô, legal, gostei. Falando agora um pouco sobre a construção dele. Semelhante com o MacBook, e ele tem só alguns detalhes que faz lembrar um pouquinho, mas isso não necessariamente é negativo, tá? O notebook em si ele é bem portátil e bem fino. Ele não é um notebook tão leve assim quanto parece, tá? Ele pesa 1,8 kg, o que não é nem muito pesado, nem muito leve, tá? Mais ou menos na média. A construção dele é basicamente toda feita em plástico. O design em si dele por fora é muito bonito, mas por dentro é mais ou menos padrão. Algumas coisas que eu não gostei do design dele é primeiro o teclado. O teclado ele já é full size, ou seja, ele também tem um numérico junto, mas honestamente não é um teclado muito bom, nem muito confortável de digitar. Além disso, o trackpad dele, na minha opinião, poderia ser um pouquinho mais responsivo, mas um dos pontos principais que eu mais gostei dele é o fato dele carregar via USB-C, tá? Inclusive, eu não esperava isso, mas a Samsung manda uma puta fonte boa e também um cabo grande, cara. Então, realmente, na minha opinião, isso é um baita ponto pra mim. Porque, sério, carregar a fonte pra lá e pra cá é um saco. Às vezes você esquece, aí você fica sem carregar o notebook. Esse aqui não, cara. Isso aqui é a entrada de qualquer outro celular. Bom, pra parte de dentro, agora aqui a gente tem uma tela de 15,6 polegadas Full HD. É uma tela, no geral, muito boa. Na minha opinião, ela tem uma reprodução de cores muito boa. Principalmente em comparação com o meu notebook anterior, que era o Gaming 3i. Que, sério, tinha uma qualidade bem ruim na tela. Mas não é nada absurdo, é muito boa e entrega uma qualidade boa. Mas agora, vamos falar do ponto principal dele, que é com relação às configurações.
configurações, que foi o motivo principal de eu ter comprado esse notebook e recomendar pra caramba ele. Bom, o Samsung Book 2, ele é vendido em 3 versões, sendo elas a versão com i3, com i5 ou com i7. E aí que vem o ponto, eu comprei a versão com i5, que é a que tem o melhor custo-benefício. O motivo é porque aqui a gente já tem um i5 1235U, a gente tá falando de um processador com simplesmente 10 núcleos e 12 threads, com um clock máximo aí na casa dos 4.4 GHz, que, mano, eu já vou dar um spoiler, você não vai encontrar absolutamente nada na mesma faixa de preço que entrega tanto no quesito processador quanto ele. E aí que vem um ponto também muito interessante, é porque ele é uma das melhores opções para quem busca trabalhar, já que a gente tá falando da 12ª geração, aqui a gente já tá falando de um processador que ele consegue dividir os núcleos, usando núcleos de potência e núcleos de eficiência. Resumindo, você consegue extrair uma melhor performance, uma melhor eficiência do processador para determinados tipos de tarefa, tipo trabalhar. Mas calma que não é só isso, o motivo também do i5 ser uma melhor opção em comparação com, por exemplo, a versão com i3, é porque além da potência aqui, ele também já é uma versão que vem com 8 GB de RAM, e uma parada bem interessante é porque além de você poder expandir até 32 GB, as memórias RAM que já vem nesse notebook, elas são dual channel, ou seja, aqui a gente tem 2 pentes de 4 GB, e sim, isso melhora muito a eficiência da memória RAM. Se você usar só um pente de 8 GB e 2 pentes de 4, os 2 pentes de 4 vão se sair muito melhor. Além disso, uma outra coisa bem interessante é que aqui você já consegue fazer um upgrade aqui para usar DDR5, que é um tipo de memória RAM muito mais rápido. E aí que entra um outro ponto também, que nesse caso eu fortemente recomendo, principalmente você expandir a memória RAM para 16 ou até 32, principalmente para jogar, porque sim, esse cara aqui ele já dá conta de rodar alguns jogos. Bom, nesse caso aqui ele utiliza a Intel Iris Xe, que é basicamente a placa de vídeo integrada da Intel, e aí que também tá um ponto de eu recomendar você aumentar um pouco a memória RAM, porque placas de vídeo integradas, elas utilizam parte da memória RAM como VRAM, que é o tipo de memória RAM da placa de vídeo. Sem contar que hoje em dia os jogos eles já demandam pelo menos 16 GB de RAM para você conseguir rodar tranquilamente. Mas respondendo a pergunta, sim, esse cara ele dá conta assim de rodar alguns jogos, e agora a gente vai fazer os testes. Bom, e agora vamos falar dos testes que a gente fez de desempenho nesse carinha aqui. Eu tô apontando para baixo porque eu já tô usando o notebook, tá? Só deixando bem claro, os testes que a gente fez foi com ele na tomada. A gente usou no máximo o MSI Afterburner de programa para conseguir analisar o desempenho, mas ele não é nada pesado. E a gente não gravou a tela para não perder qualidade, tá? Depois eu vou comprar uma placa de captura, enfim. Bom, começando pelo jogo que vocês mais me pedem, que nesse caso é o Valorant. Com as configurações no mínimo, ele ficou numa casa aí de 70 a 80 FPS. Ele batia alguns picos de 100, mas normalmente ele ficava nessa média. No geral, ele rodou tranquilamente, o jogo não tem muito travamento nem nada disso, até porque é um game bem leve. O único ponto aqui que novamente eu recomendaria é colocar um pouco mais de memória RAM para extrair um pouco mais de desempenho, porque sim, em momentos onde tem muita informação na tela, ele acaba não trazendo um desempenho tão interessante assim. Não desempenho, mas ele acaba dando um travamento. Não é nada demais, mas o jogo conseguiu rodar tranquilamente. Outro jogo também que a gente testou a parte foi o Cuphead. Ele também, mano, teve um desempenho maravilhoso. Novamente, não é um game muito pesado, ele fica numa média aí de 60 FPS. Porém, a gente começou a testar uns games um pouco mais pesados e aqui a gente tem algumas observações. Fortnite CSGO 2, ele não teve um desempenho tão interessante assim. E sim, por incrível que pareça, no CSGO 2 ele não teve um desempenho tão interessante porque o jogo também tá um pouco mais pesado. Ele ficou numa casa aí de 30 a 40 FPS, o que para um jogo de FPS que demanda velocidade não é tão interessante assim. E no caso do Fortnite, ele até conseguiu rodar, mas não dá nem pra dizer que rodou muito bem, porque ele ficou numa casa de 25 a 35 FPS, que eu já adianto, não vai ser uma gameplay muito boa. Eu gosto de recomendar pelo menos acima de 60 FPS pra você ter uma ideia de movimento muito melhor. Um jogo que me surpreendeu um pouco foi com relação ao Overwatch, porque Overwatch é um game um pouco mais pesadinho também, e no geral ele conseguiu rodar bem, tá? Ele ficou numa casa de 50 a 60 FPS, e aqui a gente tem algumas ressalvas, que foi com relação à memória RAM. Cara, pode não parecer, mas ela faz muita diferença, porque enquanto a gente tava testando, por sorte um amigo meu tinha a memória RAM que tava no Lenovo dele antigo, e a gente resolveu adicionar mais memória RAM, então ele ficou com 16 GB. Meu parceiro aumentou pra 10 FPS no CSGO, que pode não parecer absurdamente nada, mas cara, 10 FPS é bastante coisa até. Resumindo, cara, esse notebook ele vai te entregar um desempenho muito bom pra você que quer trabalhar e estudar. Isso, mano, com certeza ele vai te entregar um ótimo desempenho. Agora, pra jogar, eu recomendaria games mais leves, tá? Games já muito pesados ele não vai conseguir dar conta, mas se você pretende rodar um Valorantzinho e tudo mais, ele vai conseguir tranquilamente, tá? LoL também é a mesma coisa, The Sims nem se fala, eu não sei porque mais me perguntam desse jogo toda hora. E é aquilo, se você pretende também jogar nesse notebook, eu super recomendo você expandir a memória RAM. Pontos muito positivos quando a gente tava testando na gameplay, cara, ele é bem silencioso e também ele tem um ponto positivo de ser muito fácil de se fazer upgrade, cara, coisa que pra muita gente pode ser uma dor de cabeça. Cara, com um tutorial no YouTube aqui, se você não tem o menor conhecimento, é super facinho de instalar. Bom, e o que eu achei desse notebook? Simplesmente aquela opinião que eu já sempre tinha. Na minha opinião, ele é uma das melhores opções na faixa de preço, porque é exatamente isso, cara, ele entrega bastante por um preço muito acessível. Hoje, atualmente, ele tá numa casa de R$2.500, o meu mesmo eu paguei R$2.500. Se você for adicionar um SSD, ele vai ser os 2.700, aí você vai comprar a parte e tudo mais. Mas assim, por esse preço ele entrega bastante. É um notebook bem
bem portátil. Embora eu esperasse ser mais leve, ele ainda assim é muito bom de usar, muito bom pra você que quer viajar. Ele tem a praticidade do USB-C que, como eu disse, pode parecer bobeira, mas faz diferença. Se você já esqueceu fonte de notebook quando você mais precisava, você vai saber do que eu tô falando. É um notebook muito silencioso, coisa que também é um outro ponto muito positivo dele. A tela, na minha opinião, me surpreendeu, eu não tava esperando uma tela boa. E ele ainda dá conta de rodar alguns jogos. Então, realmente, mano, é um notebook extremamente completo. Além disso, vale ressaltar que se você tem um celular da Samsung, coisa que eu tenho, ele facilita muito as conexões. Então, por exemplo, eu consigo transferir arquivos de um celular para o notebook de uma maneira muito mais rápida e fácil. Mas é aquilo, se caso você queira um pouco mais de potência, eu recomendaria você ir para um notebook com algum Ryzen, cara. O Ryzen ele vai te entregar um pouco mais de performance para jogos, mas se você busca um notebook baratinho para trabalhar, estudar e jogar alguns jogos leves, esse é o que eu mais recomendo, porque Intel vai te entregar um melhor desempenho para esse tipo de performance, para esse tipo de trabalho no geral. E novamente, rapaziada, o link dele rapaziada, o link dele, assim como de outros modelos que eu vou recomendar, vão estar aqui na descrição, tudo bem separado e organizadinho. E sério, eu gostei muito desse notebook. Bom, eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. E eu acho que é isso. Eu fui por aqui, valeu e falou!